Sabe que, conversando com alguns irmãos nesses dias, eu estava lembrando dos últimos retiros que nós tivemos. Lembro do retiro de família, não sei quantos aqui estiveram, e um dos pastores que ministrou lá foi o pastor Samuel Coelho, se não me equivoco, pastor da igreja metodista, é esse, né? E ele começou a contar a história dele, que foi 15ª geração de pastores, e que nasceu para ser pastor, desde quando tinha nascido, bebezinho, já falava que ia ser pastor e tal. E eu olhava aquelas histórias, né? Aí, no retiro de agenda, o abençoado irmão Eliseu foi lá e falou também que é filho de pastor, sabia que ia ser pastor e vai ser pastor, glória a Deus. E eu pensava, Jesus, o que aconteceu comigo? Foi um erro? O Senhor errou? Porque eu nunca sabia que ia ser pastor. Pelo contrário, eu tinha medo de falar em público, medo de me expressar, medo de ser desafiado. E Deus me escolheu. Incrível, né? Deus me escolheu. Eu lembro da onde eu vim. Eu lembro que eu era sou o último de muitos filhos. Meu pai, policial militar aposentado, trabalhava com o campo. Minha mãe trabalhava como diarista. E nós criávamos animais para a nossa sobrevivência e plantávamos também. E eu lembro que tinha coisas que eu detestava, queridos. Que era, por exemplo, criar porcos. Nós criávamos porcos. E nós tínhamos vários que chamam de chiqueiro, não sei se vocês conhecem essa linguagem. Chiqueiro, onde ficavam os porcos separados, e tinha mais longe não sei por que chama disso, mangueira de porcos, onde se levava lá para ele ter uma alegria lá com a porca, né? Então levava ele lá para ele ter um momento de lazer lá para a porca. E eu lembro que eu tinha que levar aqueles porcos para lá, e eu detestava isso. Só que eu falo assim, quando eu via eles falando que foram criados para ser pastores e tal, eu falo, poxa, eu não lembro para que eu tinha sido criado, porque não tinha um objetivo a minha vida. Talvez tinha sido criado para ser um ogro, sei lá, uma coisa parecida, porque eu lembro que uma vez estava levando um dos porcos para lá, eu e meu primo, também outro, assim, meio grossão também, assim, grosso. E nós estávamos levando um porco, ele puxava pela orelha e eu puxava pelo rabo. E parecia que nós estávamos, sabe quando você está empurrando e tentando empurrar um carro engatado, assim, que ele vai e não vai, arrasta aqueles pneus, assim, arrasta o pneu e não vai, e você empurra e não vai. E de repente, o que aconteceu? Aquilo ficou frouxo. Bom, hein? Eu falei, o que aconteceu? Desengatou a marcha? Não, quebrei a espinha do porco. Imagine a brutalidade da criança, né? Aí, e conte para o meu pai, sabia o que eu faço? Levo lá para o mangueiral, coloco o porco encostadinho assim, tipo, disfarça aí, dá uma... Eu vejo a realidade de onde Deus me tirou. Morava em Almirante Tamandaré, criado lá não sei se quantos conhecem Almirante Tamandaré. Então, morava lá numa região bem perigosa, onde que algumas pessoas nem querem saber de comprar nada para lá, porque sabem que é uma região perigosa, mas eu fui criado lá. Muitos dos meus amigos morreram, outros foram assassinados, outros em acidentes de carro, porque viviam de gole em gole, viviam de festa em festa, viviam de briga, gangue contra gangue, turma contra turma, bairro contra bairro. E foi daí que Deus me tirou. Foi desse buraco que Deus me tirou. Foi dessa cova que Deus me tirou. Queridos, existe uma história na palavra de Deus que me chama muito a atenção. Talvez todos vocês já conheçam, já tenham ouvido muito essa história. Eu vou dar um panorama para que nós possamos entender e chegar nessa história. O povo de Israel estava vivendo um momento de crise, um momento de separação, um momento onde que os reinos tinham se dividido. 10 tribos foram para um lado e formaram o que chamamos de Reino Norte, ou Israel, com a sua capital, depois foi estabelecida Samaria, e o Reino Sul, que era Judá, e uma parte de Benjamim, que tinha a sua capital, Jerusalém. E você começa a ler a história ali no livro de Reis, 1º Reis, e você vai se espantando com as coisas que vão acontecendo, com as divisões, um matando o outro, um destruindo o outro, um querendo usurpar o trono do outro, e acontece isso, e vai acontecendo.
E de repente, no meio dessa geração, se levanta um homem, se levanta um profeta, que começa a apontar o dedo para o rei Acabe. E esse profeta é o profeta Elias. E esse profeta começa a dizer para Acabe: Acabe, seja homem. Olha, quem está mandando em Israel é a tua mulher. E ela está destruindo o povo com a sua idolatria, com a sua promiscuidade, com a sua devassidão. Ela está destruindo a nação de Israel. E Acabe, por sua vez, queria matar Elias. E a Bíblia nos conta que ele estava fugindo de Elias, de Acabe. Elias fugindo. E chega determinado momento que Deus fala para Elias se apresentar para Acabe. E ele chama Acabe e fala para ele: ó, cara, coloque as tuas calças, seja homem. Já que tua mãe não foi, seja homem, cara. Vai, não deixa a tua mulher te dominar. E ele não deu muita bola. Só que ele desafia então os profetas de Baal. Ele fala: então faça o seguinte, reúna todo o povo, reúna todos os profetas de Baal. E não somente os profetas de Baal, mas os profetas de Azera também. Reúna todos aqui, que aí nós vamos ver quem é Deus sobre Israel. E vocês conhecem a história, que ele chama todos os profetas passam o dia inteiro, eles levantam um altar, eles sacrificam animais, e Elias fala para ele assim: o Deus que responder por fogo é o Deus de Israel. E eles toparam a ideia, e eles passaram o dia inteiro clamando. A Bíblia fala que eles passaram 3 vezes, e se chicoteavam, e se lamentavam, e diziam: ó Baal, vem e manda fogo. E Baal não mandava fogo, e Elias falou: ó, quem sabe ele deve estar dormindo. Ué, ele não é Deus? Vamos esperar o entardecer. E de meio-dia e de tarde, e nada. Aí Elias desafia eles e fala o seguinte: sacrifica, levanta o altar e fala o seguinte: não, além desses animais, joga um pouquinho mais de água aqui, que nós vamos ver quem é esse Deus. Joga água sobre o altar e ora a Deus. E Deus responde com fogo e consome aquele altar e consome aquele sacrifício. E o que ele faz? Ele pega, além de tudo isso, ele manda sacrificar. Ele mata todos os profetas de Baal. Alguns estudiosos dizem que ele matou 750, outros dizem 800, outros dizem 850. Mas o que a Bíblia fala é o seguinte, que existiam 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Ele matou, não sei se foram 450 ou 800, eu sei que ele matou gente pra caramba. Ele matou muita gente. Mas o que aconteceu depois dessa história? Diz que Jezabel, a esposa de Acabe, que era a rainha, ela manda ameaçar Elias. Ameaçou Elias dizendo: assim como você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com a sua vida. E o que acontece com esse profeta? O que aconteceu com Elias? A Bíblia diz ali, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9 ao 13, vamos ler ali, para ver o que aconteceu com Elias. Elias ficou com tanto medo, que diz assim: Elias entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e ele disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso do Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para te atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E diz o seguinte: e sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele a voz outra vez e dizia: que fazes aqui, Elias?
O interessante dessa história é o seguinte: Elias estava se escondendo por medo. Elias estava vivendo um momento de depressão, de angústia, de provação, de perseguição. Ele estava com medo. E o que aconteceu? Ele foi se refugiar dentro de uma cova. Mas o mais incrível dessa história, de tudo isso aqui, nós podemos tirar vários ensinamentos, mas o que eu quero ressaltar nessa noite é o seguinte: é essa pergunta que Deus faz para Elias: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta nos faz pensar o seguinte: Deus não está do lado de fora, falando com Elias, dizendo: o que fazes aí, Elias? O que você está fazendo aí dentro? E Deus do lado de fora? Não. A primeira coisa que eu quero falar para vocês nessa noite é o seguinte: não importa a cova ou o buraco que você esteja, não importa a situação que você esteja enfrentando, não importa qual buraco você está, Deus está do teu lado e Ele diz: que fazes aqui? Ele está do teu lado, Ele não está do lado de fora. Deus não é um Deus alheio às nossas necessidades. E Deus fala para Elias o seguinte: o que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui dentro? Eu não estou do lado de fora, eu não estou lá fora olhando a tua angústia, a tua depressão, o teu problema, a tua falta de fé, o teu medo. Eu estou do lado de dentro, eu estou junto com você, estou sentindo o problema que você está sentindo, eu estou vivenciando o problema que você está vivenciando. Só que existem desafios que Deus faz para Elias na sequência, e eu quero falar sobre isso. Uma das coisas que o Senhor Jesus fala para nós é o seguinte: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa que o Senhor faz para nós, essa é uma promessa que o Senhor faz para você. Tenha fé e confie que o Senhor conhece a tua necessidade, conhece a tua angústia e sabe o buraco aonde você está metido. Não sei se soa bem eu falar buraco ou cova, mas Ele sabe o problema ou a angústia que você está vivendo. Eu quero que você entenda isso, que Deus não está alheio àquilo que você está passando. Deus nunca olhou do lado de fora, Ele sempre esteve do lado de dentro, junto com você. O que fazes aqui? Deus não usa de uma repreensão, Deus não usa de uma acusação, Deus não aponta o dedo. Sabe que existem momentos das nossas vidas que o que nós mais precisamos é de um abraço, é de um carinho, é de um sorriso, é de um vem aqui meu querido, e abrace a pessoa. Quando nós estamos passando por dificuldades, o que nós menos queremos é uma acusação, é alguém dizendo: está vendo, você está nessa situação porque você quis, porque você escolheu, porque você entrou nessa cova. Não, Deus não faz assim. Quantos de nós, quando estamos em dificuldades ou angústia, precisamos de alguém nos acusando? Eu lembro quando eu era adolescente, eu me converti com aproximadamente 16 anos, depois de aprontar bastante. Eu me converti, fui para a igreja, só que fui naqueles altos e baixos assim, né? Conheci bem a Deus, tive uma experiência forte com Deus, mas acabei me desviando. Voltei para fora, continuei fazendo as coisas que eu estava fazendo. Só que eu sabia que eu estava errado, eu sabia que eu estava me metendo numa cova, eu sabia que eu estava me metendo num buraco. Eu sabia das coisas erradas que eu estava fazendo. E o que eu menos precisava naquele momento era de alguém me acusando, dizendo: ah, mas você escolheu estar aí, você tomou essa decisão. E um homem de Deus, o pastor que cuidava da minha vida na época, foi até mim. Foi até minha casa, me visitou, foi lá, e eu pensando que ele ia vir me acusar, que ele ia vir me condenar, que ele ia vir apontar o dedo para mim. Ele foi lá, tomou um café comigo, sentou junto comigo, me abraçou, orou comigo. Queridos, era aquilo que eu precisava naquele momento. Eu precisava desse abraço. Quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, o que nós menos precisamos é alguém latindo, ou acusando, ou jogando acusação sobre nossas vidas. Nós não precisamos disso, você não precisa disso. E não seja você um desses que acusa o teu irmão, que aponta o dedo, que aponta a falha para ele. Aí Deus pergunta: o que fazes aí? O que você faz quando você está deprimido, querido? O que você faz quando você está com problemas? Aonde você busca conselho? Aonde você busca sabedoria? Qual é a tua cova? Qual é o cheiro da tua cova? Para alguns, a cova tem cheiro de álcool. Como assim de álcool? Da depressão,
vai nos remédios, outros procuram na pornografia, outros procuram em deleites como futebol, pescaria, desculpas. Qual é a cova que nós nos escondemos quando nós estamos passando por dificuldades, por problemas? Qual é a cova que nós escolhemos ir? Que cheiro tem a nossa cova? Existem pessoas que gostam de estar na cova, só que Deus tem um desafio para Elias. Fala: Elias, você tem que sair dessa cova. Essa cova não foi preparada para você, não é para que você habite aí. Tudo bem um dia, tudo bem uma noite, tudo bem. Nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldades, e nós não estamos alheios a isso. Às vezes tem pessoas que pintam o cristianismo ou a vida cristã como uma utopia, dizendo que nós não vamos enfrentar problemas. E nós vamos enfrentar problemas, nós vamos enfrentar dificuldades. Se você se propõe a fazer alguma coisa, você vai enfrentar dificuldades. O Senhor Jesus disse que no mundo tereis aflições, e nós sabemos disso, nós passamos por dificuldades. E quando nós vivemos essa utopia, tentamos viver a utopia do cristianismo perfeito, dizendo que nós não vamos passar dificuldades, o que nós dizemos para nossos problemas quando eles aparecem? O que nós dizemos para nossas angústias? O que nós dizemos para uma demissão, ou para uma doença, ou para um filho que não quer seguir na igreja? O que nós dizemos? O que nós dizemos quando os problemas chegam e aí nós começamos a nos frustrar, porque eles aparecem de uma hora para outra? E aí nós dizemos: mas e aquela vida cristã perfeita, aquele cristianismo perfeito que era pintado, e eu não estou conseguindo viver isso, porque nós passamos por problemas, nós passamos por dificuldade, nós passamos por angústia. O Senhor Jesus falou que nós passaríamos por isso. Existem covas que às vezes nós entramos ali e não conseguimos sair dela. Nós precisamos de uma manifestação de Deus, nós precisamos de um toque de Deus, nós precisamos que Deus nos tire desse lugar. Às vezes nós não temos forças para sair desse lugar, nós não conseguimos sair. O Senhor Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci as adversidades, eu conquistei para você. Agora eu vou dizer uma coisa para você, querido. Essas dificuldades, essas angústias, esses problemas, essas adversidades que você vive, que eu vivo, que nós passamos, que nos sobrevêm, não são desculpas para que nós entremos nas covas. Não te dá desculpa, ou não te dá a carteirinha para que você entre dentro de uma cova, vista teu pijaminha, pegue o teu ursinho e se esconda dentro de uma cova. Não, querido, não é essa a vida cristã que Deus tem para nós. Uma noite tudo bem, um momento de angústia, um momento de dificuldade, todos nós passamos. Mas a vida inteira não é para que nós possamos ficar dentro da cova. Uma cova não foi feita para você. Diga assim: a cova não foi feita para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, tem pessoas que gostam de covas. Tem pessoas que têm cheiro de cova. Me faz lembrar, sabe o quê? Conversa de consultório, de antessala de consultório médico. Não sei quantos aqui já foram, creio que todos já foram fazer uma consulta médica, ou um pós-operatório. Eu já fui fazer um pós-operatório, uma vez operei o meu joelho, rompi o ligamento. E engraçado que você vai naquelas antessalas do pós-operatório, do consultório médico ali, e aí ficam aquelas conversas, né? Parece que é uma competição para ver quem tem mais problema. Ah, não, porque eu não só rompi o joelho, mas também rompi outros ligamentos, rompi o tornozelo, quebrei o pé, quebrei a clavícula. E aí você fica ali: meu Deus, parece uma competição de quem tem mais problemas. E ficamos lambendo aqueles problemas, aquelas feridas, aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, dizendo: ah, não, eu tenho mais problema. Não, mas você não sabe o que aconteceu comigo. Ah, eu já tive hérnia, já tive hérnia de disco, hérnia de CD, hérnia de não sei tudo quanto é tipo de hérnia. Já tive, eu lembro que uma vez um pastor estava pregando e estava falando que Deus falou assim: ah, porque o diabo me roubou tudo, me roubou minha mulher, roubou meu carro, roubou minha empresa, roubou todas as coisas. Aí o outro falou assim: ainda fiquei com hemorroida. Aí o outro falou: mas dê graças a Deus que você ainda tem hemorroida, eu que não tenho nada. Dizendo assim: poxa,
Parece aquela conversa de consultório. Então, queridos, a cova não foi feita para você. E eu vou falar 3 coisas que eu quero falar para você nessa noite. 3 coisas que nos fazem entrar dentro das covas. Mas essas 3 coisas, de antemão eu já te falo, o Senhor já venceu por nós e falou que você vai pisar sobre todas elas. Salmo 91, versículo 13, diz o seguinte: sobre a serpente e a víbora andarás, calcarás aos pés o leão e o dragão. Aqui diz a serpente. Existe outra tradução que diz: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Aqui existem 3 coisas que nos fazem entrar dentro das covas. 3 coisas. A primeira delas, que são ataques, que são coisas que vêm sobre nossas vidas. A primeira delas é o ataque esperado. A segunda delas é o ataque inesperado. E a terceira é o ataque infundado. Ah, como assim? Nós vamos ver essas 3 coisas. A primeira delas é o leão. O leão está falando dos ataques esperados, dos problemas anunciados sobre nossas vidas. Queridos, se você se propõe a fazer alguma coisa na tua vida, já seja uma empresa que você vai abrir, você saiba que vai vir ataques sobre a tua vida. Pastor Hernani sempre diz que bênçãos traz problemas. É essa a tua frase, né? Bênção dá trabalho. É verdade, não é verdade? Se você se propõe a abrir uma empresa, se você se propõe a ser um empresário, saiba que você vai ter problema com funcionários, você vai ter problemas com contratação, você vai ter funcionários que vão entrar em juízo contra a tua empresa, contra você, vão fazer acusações contra a tua vida. São problemas anunciados, porque se nós encontramos um leão, tenha certeza absoluta que você vai ser atacado. Não fique tentando orar, tentando jejuar, tentando fazer qualquer outra coisa. Saia correndo. Se um leão vir na tua frente, querido, saia correndo. Então são ataques anunciados, ataques previstos, ataques que você vai acontecer com a tua vida, vai chegar na tua vida. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Assim que o leão age. Então saiba que se você está disposto a fazer alguma coisa, por exemplo, casamento, se você se dispõe a casar, saiba que você vai ter problemas com o casamento. Ou você pensa que a vida entre 2 pessoas é flor de rosas, é só love you, é só beijinho para cá, beijinho para lá. Não, tem dificuldades. A Bíblia fala que como o ferro ao ferro fere, assim é o homem ao seu amigo. Está falando também de relacionamentos, está falando de relacionamentos íntimos. Quando você está com a tua esposa, você tem que renunciar, você tem que abrir mão de algumas coisas. Ela também. Filhos. Creio que todos aqui têm filhos. Os que não têm filhos, espero que ainda tenham. Filho é uma bênção. É bom, mas dá trabalho. Dá muito trabalho. Se você pensa em dormir bastante quando tem filho, esqueça, porque saiba que você não vai dormir bastante. Saiba que você vai ter que limpar algumas fraldas, saiba que você vai ter que acordar algumas noites, saiba que você vai ter que levar ele no médico, saiba que você vai ter que pagar a escola. São ataques anunciados, são coisas que vão vir. Você escolhe algumas coisas e esses ataques vão vir. No trabalho, na empresa, no ministério. Nós temos visto aqui, nós como ministério, como Comunhão Cristaba e principalmente o ministério, o Jesus é Mais, todas as vezes que nós nos propomos a fazer algum evento, o que acontece? Ou quebra o ônibus, ou acaba a bateria, ou o freio falta, alguma coisa acontece. Por quê? Porque nós sabemos que são ataques anunciados, são coisas que nós já estamos preparados para isso, que não vão nos pegar de surpresa. Se você se propõe a fazer alguma coisa, saiba que você vai ter problema. Agora, não querer ter problemas é uma utopia, é um engano, é uma falácia. Todos nós vamos atravessar por alguma circunstância ou por algum problema. Ou se você não está vivendo algum problema, querido, nos dê a receita. Nos dê a receita, mas nós passamos por dificuldades, nós passamos por problemas. A Bíblia usa um termo agrícola para nos falar sobre isso. Ele fala lá em Provérbios, fala o seguinte: não havendo bois no estábulo, fica limpo, mas pela força do boi
a abundância de colheita. Se você quer ter o teu estábulo limpo, se você não quer ter problemas, não tenha boi no teu estábulo. Mas se você tiver bois no teu estábulo, vai ter que limpar, vai ter que tirar o esterco, vai ter que botar uma serragem, vai ter que dar alimento, vai ter que ordenhar, vai ter trabalho. Agora, se você não quer ter trabalho, não tenha bois no teu estábulo. Se você não quer ter trabalhos com filhos, não tenha filhos. Mas se você quer ter filhos, saiba que vai ter problemas. Se você quer ter empresa, saiba que vai ter dificuldades, vai ter limites, vai ter barreiras que você vai ter que passar. São os ataques anunciados. Mas a palavra de Deus diz o seguinte, que sobre todas essas coisas, Deus nos dá vitória. E quando nós temos vitória quando nós lutamos, quando nós conquistamos, quando nós peleamos alguma batalha. Aí nós temos a vitória. Não queira ter uma vitória sem lutar. Não queira ter uma conquista sem você trabalhar por ela. É utopia isso. Mas a Bíblia fala o seguinte: mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E também diz o seguinte: filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Os ataques anunciados você já venceu. O leão você já pisou a cabeça dele. Pisarás o leão e a cobra, e calcarás aos pés ao filho de leão e a serpente. Saiba que os problemas que virão sobre a tua vida, você já tem vitória. O Senhor já anunciou a vitória para você. Agora o segundo ponto, o segundo item, é a cobra. O que a cobra nos diz? O que a cobra nos fala? A cobra está falando sobre os ataques inesperados. Você quando está no meio de um mato, você passa e você não vê uma cobra, às vezes você até pisa nela. Eu lembro quando eu era adolescente, meu pai pegou uma empreitada, nós cortávamos lenha para uma indústria de panificação. Nós ficamos durante um ano, indo todos os dias, das 6 da manhã até as 6 da tarde, no meio do mato, quase lá em Rio Branco do Sul, cortando lenha. Cortava lenha o dia inteiro, era lenha para cá, lenha para lá, o dia inteiro cortando lenha, frio, chuva, geada, tudo nós cortando lenha naquele matagal lá. E eu lembro que um dia nós cortávamos por metro, cortava 1 metro, e eu estava empilhando a lenha lá embaixo, assim, e meu pai lá em cima. E daqui a pouco passei a mão assim num pedaço de pau, assim, quando eu vejo passou uma cobra assim, ó, bem no meio dos meus pés, assim, ó. Ai, eu dei aquela machão, né? Dei aquela congelada assim, né? Falei, Jesus, segurei assim, né? Para não dar um grito. E saí correndo, pum, lá para cima assim, chamei meu pai. Falei, pai, deu um problema lá embaixo. Aí também meio do matão assim, o que aconteceu, piá? Falei, não, tem uma cobra lá, eu preciso que o senhor vá lá me ajudar a matar. Me ajudar a matar. Chegou lá o velho bem tranquilão, pegou um facão, pegou um pedaço de pau. Cadê a cobra? Ah, se meteu ali. Mas tira os pedaços de pau. Não. E aí ele começou a tirar os pedaços de pau, a cobra, ele matou a cobra, na hora assim. Mas eu não esperava aquela cobra ali. Eu quase tive que meu pai me levar para quase que deu um ataque de coração naquela. Ou seja, eu não esperava aquela cobra. A cobra está falando dos ataques inesperados que vêm sobre nossas vidas. Existem coisas sobre nossas vidas que nós não esperamos. Talvez seja um diagnóstico médico, talvez seja uma doença familiar, talvez seja uma morte, enfrentar a morte, beijar um rosto gelado dentro de um caixão. É terrível isso, é terrível, é doloroso. Quantos de nós já passamos por isso? São ataques inesperados, são coisas que nós não esperamos. Eu lembro que quando eu morava no Uruguai, morava do lado uruguaio e trabalhava do lado brasileiro. Então eu vinha todo dia trabalhar, eu trabalhava numa concessionária de motos. E um dia, 31 de dezembro, olha só que data, né? Vocês que são patrões aí, 31 de dezembro é uma data, me chama o patrão e fala assim, preciso falar com você. E eu já fui sabendo, né? Falei, meu Deus do céu, é bomba, né? Chegou lá, ele me demitiu dia 31 de dezembro. Veio aquela bomba para mim. Imagine para você, né? Que momento difícil, que data difícil para você receber uma demissão. Aí eu cheguei em casa, estava almoçando, e minha mulher falou para mim assim, você está estranho, o que aconteceu? Aí eu, não, está bem. Não, o que aconteceu? Eu falei, não, eu fui demitido. Aí nós passamos aquele 31 meio assim com uma angústia, mas era algo que eu não esperava, são coisas que nós não esperamos.
As víboras, as cobras, ele está falando de ataques que nós não esperamos, que vêm sobre as nossas vidas. Às vezes um contrato não estabelecido, às vezes um fornecedor que não entrega algo no prazo, às vezes um funcionário que te decepciona, ou que te rouba, ou que te frustra, às vezes uma traição familiar, alguém que você amava muito, acaba te traindo, acaba voltando as costas para você. Situações que nós não esperamos, situações que nos pegam de surpresa. São as víboras, são as cobras que passam tão rápido que nós não conseguimos ver e nos aflige. Só que é o seguinte, queridos, olha o que diz o texto: pisarás o leão e a cobra. Pisarás o leão e a cobra. Tanto o leão quanto a cobra, sejam ataques anunciados, quando sejam ataques surpresas, ataques que não são anunciados, você vai passar por todos eles. Independente de qual seja a situação, qual seja a circunstância, Deus vai fazer você passar por eles. Você acredita nisso? A palavra de Deus diz: eis que vos dou poder para pisardes os escorpiões e as serpentes, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Já seja um leão, já seja uma cobra, já seja um ataque esperado ou inesperado, já seja uma doença, uma falência, um engano, uma mentira, você vai pisar sobre essa situação, você vai triunfar, porque nós já temos a certeza da vitória, porque o Senhor Jesus Cristo já conquistou tudo ali na cruz do Calvário, e nós somos beneficiários das conquistas do Senhor Jesus ali na cruz do Calvário. E o terceiro ataque que ele fala, a minha tradução diz o seguinte: sobre a serpente e a víbora andarás, e calcarás os pés o leão e o dragão. Por que Deus usa um termo da mitologia para falar desse terceiro item? Esse item está falando de os ataques infundados, os ataques que vêm sobre as nossas mentes, as acusações, os enganos, as mentiras. Deus podia muito bem usar um outro animal, sei lá, talvez um cavalo, uma onça, um hipopótamo, mas Deus usa um dragão, algo que não existe, que é uma mentira, que é um engano. Os dragões são as maneiras infundadas que o inimigo usa para nos atacar, para nos intimidar. Trata de colocar temores infundados que não existem, faz com que você fique paralisado. Coisas que não são reais, são as mentiras, são os sofismas do diabo. A palavra de Deus usa um termo falado, sofismas, que são tipo como setas de engano, de mentira que vem sobre a tua mente, que vem sobre o teu coração, e faz com que você comece a se encolher, com que você comece a ter medo, coisas que não vão acontecer. Mas olha só o que Paulo diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. De que fortalezas que Paulo está falando aqui? Das fortalezas da nossa mente. Quando nós acreditamos nessas mentiras, quando nós acreditamos nesses enganos, quando nós damos ouvidos para essas coisas que o diabo começa a lançar sobre nossas vidas, nós começamos a criar fortalezas na nossa mente. E nós achamos que essas mentiras são tão reais que começamos a vivenciá-las. Começamos por exemplo, eu lembro que eu trabalhava numa concessionária de carros e chegavam clientes lá e falavam assim para mim, traziam o carro e falavam assim: eu trouxe meu carro aqui para a concessionária. Sim, que posso ajudá-lo? Qual é o problema que está acontecendo e tal? Não, nenhum problema. Falei: mas como nenhum problema? Não, é que o carro do meu vizinho está com problema e ele é igual ao meu, e eu trouxe aqui para vocês verificarem. Falei: mas se não tem problema, como é que nós vamos verificar o carro do Senhor, se é o carro do seu vizinho? E tem pessoas que vivem assim: o fulano de tal lá está com uma doença, está com um problema, estou com medo que pegue em mim, estou com medo que eu fique doente também. Queridos, são sofismas e enganos do diabo, coisas que não existem, mentiras, coisas que vão colocar você para baixo, que vão te encurvar, que vão deixar você deprimido, angustiado, que vão fazer com que você entre dentro de uma cova. E não é para que você fique dentro dessa cova. Você não foi criado para viver dentro de uma cova. Você não foi criado para viver deprimido, angustiado, para baixo. A Bíblia relata uma história de uma mulher que ela andava encurvada, ela andava desse jeito. Quando nós vemos pessoas que estão deprimidas, angustiadas, amarguradas, parece que a pessoa, não sei como, ela fica meio estranha, né? Ela fica meio encurvada, ela fica parece carregando uma tonelada dentro de si.
Agora você imagine as pessoas caminhando encurvadas por causa de problemas e de mentiras que o diabo tem colocado sobre a vida delas. Não seja você mais um desses que aceita esses sofismas, que aceita esses enganos, que aceita essas mentiras do diabo sobre a sua vida. Você sabe que de todas as preocupações que existem sobre você, todas as preocupações ou coisas com que você se preocupa, eu vou dar alguns dados para você agora. 40% das preocupações que você tem no dia a dia, na sua vida, que você gasta esforço, que você gasta tempo, que você se preocupa, que você calcula, que você pensa, 40% das coisas jamais vão acontecer, nunca vão chegar a acontecer. Mas é que tinha uma tia minha que morreu de câncer, e eu tenho medo de ficar com câncer. Nunca vai acontecer isso com você, querido. Sabe por quê? Porque você tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. Foi feita uma transfusão de sangue sobre a tua vida, e corre nas tuas veias o sangue do Senhor, sangue puro, sem pecado, sem contaminação. Não é uma mentira do diabo que vai fazer com que você se contamine. 40% das coisas com que você se preocupa jamais vão acontecer. 30% das coisas com que você se preocupa, com que você gasta teu esforço, os teus pensamentos, 30% são coisas relacionadas a acontecimentos do passado, que você jamais vai ter condições de reverter. Coisas que já aconteceram lá no passado, ou na sua infância, ou que alguém que já morreu não ficou te devendo, ou coisas parecidas, ou aquela pessoa falou mal de mim lá há 52 anos atrás. Tem pessoas que vivem eternamente como viúvos. Chega para a pessoa e fala assim: o que está acontecendo com você? Pobre daquela irmã ali, ela é viúva. É viúva, faz quanto tempo? Faz 30 anos que é viúva. Mas 30 anos como viúva, queridos. E tem gente que vive assim. Não viva você também 30 anos com coisas que já aconteceram lá no passado, e você carregando, gastando as tuas forças, gastando os teus pensamentos, gastando a tua energia com coisas que você pode produzir agora. São 30% dos teus esforços. 12% tem a ver com opiniões de pessoas, de coisas alheias, opiniões de pessoas que pensam algo de você. Porque aquele irmão lá pensou mal de mim, ou aquela pessoa lá falou coisas de mim lá que não tinha nada a ver. Nós temos medo e rejeição, 12%. 12% eu gasto das minhas forças com essas preocupações, com as opiniões dos outros. 10% com a minha saúde pessoal, com aquilo que eu falava: eu tenho medo de ficar doente, porque o papagaio da minha avó morreu lá atropelado, e eu tenho medo de morrer atropelado, então eu me preocupo com a minha saúde. 10% das tuas forças você acaba gastando com a tua saúde, que você nem sabe se vai acontecer. Então agora, olha o que sobra de problemas reais: 8% de coisas que realmente vão acontecer. Somente 8% das forças com que você gasta são coisas que vai acontecer. Então, ou seja, 92% das tuas forças, das tuas energias, você está gastando em coisas que jamais vão acontecer, ou coisas que já aconteceram. Então foque, crie a capacidade de pensar nas coisas que realmente vão acontecer. Agora eu quero concluir com isso. Agora, eu estou dentro de uma cova, ou eu me vejo dentro de uma cova. O que eu faço para poder sair dessa cova? Eu estou baixo depressão, estou baixo angústia, fui demitido, eu fui maltratado, eu fui caluniado. O que eu faço para poder sair dessa cova? O que eu faço? Quais as atitudes que eu devo tomar para poder sair dessa cova? Em primeiro lugar, olhar em perspectiva. O que aconteceu com Elias? Elias, ele esqueceu das coisas que Deus tinha feito com ele antes. Elias esqueceu da manifestação de Deus, quando Deus ressuscitou o filho da viúva. Elias se esqueceu da manifestação de Deus, da resposta de Deus com fogo. Elias se esqueceu da manifestação da seca com que ele profetizou. Elias se esqueceu de todas essas coisas. Ele esqueceu de olhar em perspectiva. Ele olhou só para aquela coisa, ele olhou só para aquele problema. E aí foi com o que ele fez: ele olhou para aquele problema e ele se meteu dentro da cova. Quando nós olhamos somente para o nosso problema, somente para as nossas angústias, somente para essas coisinhas que eu estou vivendo, eu visto meu pijaminha e vou para dentro da minha cova, e ninguém consegue me tirar. Por isso eu quero dizer para você: olhe em perspectiva, lembre-se das coisas que Deus fez com você.
A demissão de hoje, o problema de hoje, não tira a grandeza de Deus. O problema que você está vivendo não limita a Deus. Lembre-se das coisas que Deus fez com você no passado. Lembre das salvações, lembre da restauração, lembre da cura, lembre da transformação. Lembre-se que Deus é um Deus provedor. A falta de emprego hoje não faz de Deus um Deus pobre e miserável, é um Deus provedor. Aleluia, olhe em perspectiva. Josué recebe uma palavra de Deus, quando ele está recebendo a responsabilidade de levar o povo de Israel até a terra de Canaã. Ele teve medo, ele se apavorou, e Deus fala para ele assim: não temas, porque eu não te deixarei e não te desampararei. É isso que Deus fala para você: não temas, não temas, não temas, não te preocupes com as coisas que estão acontecendo, ou que vão acontecer, ou que você pensa que vai acontecer. Não te preocupes, não lance uma preocupação, algo antecipado, não comece a se angustiar com antecipação. Não se preocupe. Segundo lugar, não fique sozinho na cova. O que Elias fez? Ele mandou o seu moço embora e ele foi sozinho para dentro da cova. Não fique sozinho, não sofra sozinho as tuas angústias, não fique no teu mundinho. Abra o teu coração, exponha os teus problemas, fale com pessoas ungidas, pessoas que conhecem a palavra de Deus, fale com os teus líderes, com pastores, com homens e mulheres de Deus. Abra a tua situação, não fique sofrendo sozinho. Nós temos visto e vivenciado pessoas que têm vivido uma vida sozinha, amargurada, e vivendo dentro da sua cova e com o seu problema sozinho. Não fique sozinho, não sofra sozinho. Nós somos um corpo, você faz parte de um corpo que quer ajudar você a se restaurar, a transformar, a que você vença os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas angústias. Nós estamos aqui para te ajudar, não fique sozinho. E em terceiro lugar, faça algo pelos demais, faça algo pelos outros. Nós temos aqui várias frentes dentro da igreja. Nós temos evangelismo, nós temos os jovens, nós temos estacionamento, nós temos a IBI, que o Hernani acabou de falar, nós temos o berçário, que precisa de gente para a mídia, lá está o menino fazendo. Nós temos todos os lugares que nós precisamos aqui, para você servir. Sirva aos demais, se disponha, não queira ficar sozinho, fazendo as coisinhas só para você. Olha o que Deus fala para Elias. Ele fala o seguinte: levanta-te, come, dorme, descansa, porque tem grandes coisas para você fazer. Meu querido, existem grandes coisas para você fazer. E depois que Elias se levantou dali, sabe o que ele fez ainda? Ele foi lá e ungiu 2 reis e ungiu um sucessor. Ele ungiu a Azael como rei da Síria, e a Jeú como rei de Israel, e a Eliseu como seu sucessor. Existem grandes coisas para você fazer. Não fique no seu mundinho, sirva as pessoas, olhe em perspectiva e não fique sozinho. Querido, você é especial para Deus, para que você fique dentro de uma cova. Você não foi criado para viver dentro de uma cova. Você não foi criado para viver enclausurado dentro dos teus problemas, dentro das tuas dificuldades. Eu quero te convidar a ficar em pé.